Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Thales Rogério. No vídeo de hoje nós estaremos resolvendo questões de geografia cobrados pela banca VUNESP. O nosso foco é a preparação para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Primeira questão, VUNESP, Prefeitura de São Paulo, Guarda Civil Metropolitano. A distribuição espacial da população paulistana sofreu mudanças significativas a partir da década de 1970, citando-se como exemplo. Alternativa A. As áreas centrais como Sé, Brás e Pari, que têm forte concentração populacional em virtude das altas taxas de natalidade da população residente. B. Os bairros do chamado Centro Expandido, como Santo Amaro e Lapa, que apresentam forte crescimento demográfico devido à grande industrialização. Alternativa C. As áreas do centro-sul e norte do município, que têm concentrado grandes contingentes demográficos com sérias implicações socioambientais. Alternativa D. As áreas às margens das rodovias, que se dirigem ao interior do estado e ao Vale do Paraíba, tem rapidamente se despovoado devido à valorização imobiliária. Alternativa E. Os bairros planejados à margem das represas e das áreas de várzeas, que se tornaram locais de forte concentração populacional no oeste da cidade. Alternativa correta D. As áreas do centro-sul e norte do município, que têm concentrado grande contingente demográfico com sérias implicações socioambientais. Comentário da questão. A grande expansão urbana no Brasil é relativamente recente. Seu início articula-se com um conjunto de mudanças estruturais na economia e na sociedade brasileira a partir da década de 30 do século XX. Mas somente em 1970 os dados censitários revelaram uma população urbana superior à rural. Na República Velha, anos de 1889 a 1930, com a grande expansão da economia cafeeira e com o primeiro e expressivo surto de industrialização, ampliaram-se as relações mercantis entre as diferentes regiões brasileiras, até então meros arquipélagos regionais, e começaram a se intensificar as migrações, principalmente as internacionais. Estas, fortemente financiadas pelo Estado, impunham limites à expansão dos deslocamentos populacionais internos, que começaram a dirigir-se prioritariamente para os estados onde a economia mais se expandia, ou seja, São Paulo e Rio de Janeiro. Prefeitura do Estado de São Paulo, Guarda Civil Metropolitana. A questão está relacionada ao mapa do município de São Paulo apresentado a seguir. Assinale a alternativa que identifica corretamente um dos elementos da geografia física do município de São Paulo. Alternativa A, 1. Serra do Mar, coberta por floresta, separa São Paulo da Baixada Santista. Alternativa B, 2. Rio Tietê, afluente do Rio Paraná, atravessa a cidade no sentido leste-oeste. Alternativa C, 3. Rio Tamanduateí, rio que nasce em Osasco e provoca sérias inundações na cidade. Alternativa D, 4. Reservatório de Juqueri, abastecido por fontes de água da região da Serra da Mantiqueira. Alternativa E, 5. Rio Anhangabaú, afluente do Tietê, tem parte do seu leito canalizado sob grandes avenidas. Alternativa correta B, 2. Rio Tietê, afluente do Rio Paraná, atravessa a cidade no sentido leste-oeste. Comentário da questão. O Rio Tietê corta a capital paulista de leste, Itaquaquecetuba, a oeste, Osasco, Barueri. A Baixada Santista localiza-se na região leste e não norte.
Os rios que vêm de Osasco são o Tietê e o Pinheiros. O Tamanduateí é um braço do Tietê e segue na direção oposta de Osasco, sentido São Caetano do Sul, na região centro-leste. Banca VUNESP, Prefeitura do Estado de São Paulo, Guarda Civil Metropolitana. Desde o final do século XX, a cidade de São Paulo tem sido reconhecida como cidade global ou metrópole mundial. Essas denominações se equivalem e são decorrência do fato de a cidade de São Paulo apresentar, alternativa A, atividades financeiras, administrativas e no campo da informação que tornam sua influência nacional e mundial. Alternativa B, uma população superior a 12 milhões de habitantes, metade dos quais migrantes nacionais e estrangeiros. Alternativa C, grande número de museus e instituições artísticas que a ligam diretamente aos polos culturais europeus e norte-americanos. Alternativa D, uma intensa área conurbada, ou seja, formada por cerca de 5 municípios integrados por densa rede de transportes. Alternativa E, fortes indícios de integração com o Rio de Janeiro para a formação de uma megalópole, expressão máxima de urbanização moderna. Alternativa correta. Alternativa A, atividades financeiras, administrativas e no campo da informação que tornam sua influência nacional e mundial. Comentário da questão. O termo cidade global foi criado para designar uma região com economia influente no sistema mundial, também chamadas de cidade-alfa ou centros mundiais. Essas áreas foram definidas com base em estudos geográficos e urbanos que se assentam no conceito de globalização. Este fenômeno contemporâneo teria facilitado a criação e promulgação de áreas estratégicas que seguem uma hierarquia de importância para o funcionamento do comércio e das finanças em uma escala global. Nessas cidades, há grande concentração e movimentação financeira, sede de grandes empresas ou escritórios filiais de transnacionais importantes, centros de pesquisas, presença de escritórios das principais empresas mundiais em consultoria, contabilidade, publicidade, bancos e advocacia, além das principais universidades. Banca VUNESP 2014, MPE Auxiliar de Promotoria. Considere as seguintes situações encontradas em grandes cidades como São Paulo. Primeiro, elevada concentração de superfícies urbanas como asfalto, paredes de tijolo ou concreto, telhas de barro e de amianto que absorvem calor. 2. Reduzido número de áreas verdes. 3. Concentração de edifícios que interferem na circulação dos ventos. 4. Poluição atmosférica provocada pelo uso de combustíveis como o petróleo. A combinação dos fatores enumerados é responsável, alternativa A, pelo forte aquecimento da atmosfera nas áreas periféricas das cidades, alternativa B, pela ocorrência de geadas em áreas urbanas no inverno, alternativa C, pelo aumento do volume de chuvas na periferia das cidades, alternativa D, pelo desaparecimento dos lençóis freáticos urbanos, alternativa E, pela formação de ilhas de calor nas áreas centrais das cidades. Alternativa correta, E, pela formação de ilhas de calor nas áreas centrais das cidades. Comentário da questão. As ilhas de calor são zonas de elevadas temperaturas quando comparadas com as regiões ao seu redor, que acontecem principalmente nas grandes cidades. Isso ocorre quando os raios solares atingem diretamente os centros urbanos, o calor tende a se acumular devido à dificuldade de se dissipar.
As ilhas de calor são consideradas microclimas urbanos formados pela aglomeração de construções nas grandes cidades, que ocasiona a retenção de calor quando comparada com o ambiente de regiões periféricas, como cidades menores e zonas rurais. Por exemplo, as principais causas de formação de uma ilha de calor são geradas sobretudo por aumento de urbanização, caracterizado principalmente pelas inúmeras construções, no caso de edificações de concreto, que impedem a circulação dos ventos, poluição atmosférica por excesso de veículo, a emissão de gases poluentes, liberação de calor em processos industriais, a diminuição da cobertura vegetal, que diminui a absorção de calor, a pavimentação, que impede ali a impermeabilização, da chuva, e a elevada densidade demográfica. Banca VUNESP 2014, Ministério Público Estadual, São Paulo, auxiliar de promotoria. Em 2013, o Brasil atingiu os 200 milhões de habitantes. Além de apresentar esta estimativa, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também divulgou tendências atuais da população brasileira, dentre as quais, alternativa a progressiva diminuição da esperança de vida da população, alternativa B, o crescimento da taxa de mortalidade infantil nas áreas urbanas, alternativa C, o esvaziamento das pequenas e médias cidades do interior, alternativa D, a contínua redução das taxas de fecundidade e natalidade, alternativa E, o aumento do êxodo rural, isto é, da migração campo-cidade. Alternativa correta, D, a contínua redução das taxas de fecundidade e natalidade. Como comentário, a taxa de fecundidade brasileira, número de filhos por mulheres em período de procriação, vem diminuindo, assim como a taxa de natalidade. Na década de 60, esse índice era alto devido a outro momento histórico, político e social. Com o avanço da ciência, através de métodos contraceptivos e o desenvolvimento do país, as taxas vêm caindo. Nas últimas pesquisas, está sendo constatado uma contínua redução da taxa de fecundidade, ou seja, na quantidade de filhos que cada casal possui. Banca VUNESP 2014, auxiliar de promotoria. Atualmente, seguindo uma tendência mundial, o Brasil vem passando por um processo de desconcentração industrial. Uma das características desse processo é, alternativa A, o movimento de saída das indústrias de ponta de áreas metropolitanas congestionadas para cidades médias, que apresentam infraestrutura mais propícia para a instalação de tecnopolos, alternativa B, a migração das indústrias de áreas tradicionais como o ABCD paulista para cidades médias do interior de São Paulo ou de outros estados onde os custos de produção são menores, alternativa C, a realocação das indústrias localizadas às margens de rodovias, como a Bandeirantes e a Imigrantes, para parques industriais ao longo das ferrovias, devido aos menores custos com transportes, alternativa D, a diminuição da atividade manufatureira das metrópoles do Sudeste e a instalação de indústrias de bens de produção na Zona Franca de Manaus, devido aos menores custos com a mão de obra, alternativa E, a saída das atividades industriais dos estados de São Paulo, Minas Gerais e do Rio de Janeiro, com o objetivo de revitalizar áreas decadentes, como os distritos industriais nordestinos. Alternativa correta, B, a migração das indústrias das áreas tradicionais, como o ABCD paulista, para cidades médias do interior de São Paulo ou de outros estados onde os custos de produção são menores.
Comentário da questão: a desconcentração industrial acontece do sul e do sudeste para as demais regiões, sobretudo o nordeste. Mas é importante ressaltar que não ocorre apenas uma migração interregional de fábricas, mas também uma interiorização, cujo principal efeito é o notável crescimento das chamadas cidades médias. Muitas dessas cidades apresentam crescente crescimento industrial e acelerados processos de urbanização. Podemos citar Anápolis, em Goiás, Uberlândia, Minas Gerais, Maringá, Paraná, São José do Rio Preto, em São Paulo e Caruaru, Pernambuco, entre muitas outras. Tecnopolo é um centro tecnológico que reúne, no mesmo lugar, diversas atividades de pesquisa e desenvolvimento em áreas de alta tecnologia, como institutos e centros de pesquisas, empresas e universidades, que facilitam os contratos pessoais e institucionais. VUNESP 2014, Auxiliar de Promotoria. Analise o mapa para responder à questão. A leitura do mapa e os conhecimentos sobre a população agrícola brasileira permitem concluir que, alternativa a expansão das culturas de café acrescentou terras do Nordeste à tradicional área do Sudeste. Alternativa B, nas áreas do cultivo de milho, espalham-se pelas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Alternativa C, as principais áreas de cultivo de soja estão concentradas no Sudeste e no Nordeste. Alternativa D, os cultivos de feijão estão concentrados no litoral nordestino e em São Paulo. Alternativa E, a produção de cana-de-açúcar concentra-se nas regiões Sudeste e litoral do Nordeste. Alternativa correta E, a produção de cana-de-açúcar concentra-se nas regiões Sudeste e litoral do Nordeste. A figura apresenta a localização das usinas do país, com nítida concentração na Zona da Mata, na região Nordeste, e no estado de São Paulo, na região Sudeste em destaque. Em geral, as áreas de cultivo de cana-de-açúcar localizam-se no raio de 25 km das usinas, em média, por motivos relacionados ao custo do transporte. Merece destaque o estado de São Paulo, que produz próximo de 60% de toda a cana-açúcar e etanol do país. O segundo maior produtor é o estado do Paraná, com 8% da cana moída no Brasil. A produção de cana no Brasil cresceu de forma acelerada após o estabelecimento do Proálcool em novembro de 1975, passando de um patamar de pouco menos de 100 milhões de toneladas por ano para um novo patamar em torno de 220 milhões de toneladas por ano em 1986-1987. Banca VUNESP 2014, Analista de Desenvolvimento. Periodicamente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga a população dos municípios, das unidades da federação e do país acerca da população municipal. Nos últimos anos, tem sido observado que o crescimento populacional, alternativa A, absoluto, tem sido maior nas cidades pequenas. Alternativa B, relativo, tem sido maior nas cidades pequenas. Alternativa C, absoluto, tem sido maior nas cidades médias. Alternativa D, relativo, tem sido maior nas cidades médias. Alternativa E, relativo, tem sido maior nas capitais. Alternativa correta, D, relativo, tem sido maior nas cidades médias. Como nota de informação da questão, as cidades com maiores crescimentos relativos são as médias.
Essas cidades, atualmente, vêm adquirindo um papel com importância crescente na economia brasileira, pois elas são os principais centros de destino de indústrias, empregos e mão de obra qualificada. Isso acontece graças ao atual momento de desconcentração industrial em curso no país. O grande desafio dessas cidades atualmente é conter ou controlar a velocidade de seus processos de urbanização. Isso porque os seus respectivos espaços urbanos são, em geral, herança de um passado recente em que os aspectos gerais e a estrutura interna corresponde aos de cidade de menor porte. VUNESP 2016, analista técnico-científico. Um dos principais problemas que o Brasil enfrenta é a questão da concentração fundiária e os conflitos de terras associados. O cartograma a seguir ilustra a distribuição dos assentamentos familiares na Amazônia brasileira. Com base na análise do cartograma e no conhecimento da geografia agrária brasileira, é correto afirmar: alternativa A. A localização da maioria dos assentamentos próximos às rodovias tem garantido o provimento de infraestrutura necessária à fixação da população no local. Alternativa B. Os projetos de colonização da Amazônia brasileira tiveram início no período do governo militar em razão da qualidade do solo para a agricultura. Alternativa C. As famílias assentadas e a capacidade dos assentamentos distribuem-se de maneira homogênea na Amazônia brasileira. Alternativa D. Os assentamentos de menor capacidade e com menor número de assentamentos estão localizados preferencialmente ao longo da rodovia Transamazônica. Alternativa E. Nem sempre as áreas com maior capacidade de assentamento são as que possuem a maior taxa de famílias assentadas. Alternativa correta E. Nem sempre as áreas com maior capacidade de assentamento são as que possuem a maior taxa de famílias assentadas. Comentário da questão: a ocupação foi estimulada em face à ocupação territorial do país. O solo amazônico não é rico, a ocupação de forma agrícola foi a custo de muita correção de solo, como no norte do Mato Grosso, na Amazônia Legal. O caso mais explicativo é o de Sinop, cidade mato-grossense, que tem o nome da colonizadora Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná. O mapa não há homogeneidade, como é apresentado na alternativa C. VUNESP 2018, professor de Educação Básica 2. O conceito de lugar, utilizado na escola, não abrange a sua dimensão atual. Com a globalização e o avanço técnico, científico e informacional, o lugar, alternativa A, não possui mais existência própria, posto que diluído no global, alternativa B, é uma categoria que denota uma área separada do espaço, alternativa C. Não apresenta mais aspectos subjetivos somente de localização, alternativa D. Tornou-se um sinônimo de paisagem, pois remete à subjetividade. Alternativa E. Não pode ser definido como entidade ou categoria que se encerra em si. Alternativa correta E. Não pode ser definido como entidade ou categoria que se encerra em si. Como nota de informação da questão, atualmente, além do espaço geográfico, o principal objeto de análise da geografia, existem 4 principais conceitos que se consolidaram como categorias geográficas: território, região, paisagem e lugar. Trouxe para vocês 2
conceitos destes. Paisagem é o que os nossos sentidos depreendem da parte de um espaço, ou seja, as sensações que determinado local nos transmite. Território é classicamente definido como sendo um espaço delimitado. Tal delimitação se dá através de fronteiras, sejam elas definidas pelo homem ou pela natureza. Banca VUNESP, Polícia Militar, aspirante da Polícia Militar. A ECO 92 trouxe de inédito a emergência de uma vigorosa sociedade civil e de organizações não governamentais em torno da criação de uma nova consciência ecológica. Nessa frente de luta, temas como a Guerra Fria foram substituídos pelas preocupações ambientais e pela defesa dos direitos humanos. 20 anos depois, durante a Rio+20, notou-se que, alternativa A, permanece a disputa de poder entre leste e oeste, conhecida como a Guerra Fria. B, o Muro de Berlim ainda está de pé, marcando a divisão entre Ocidente e Oriente, capitalismo e socialismo. Alternativa C, a União Soviética é parte do G20, o grupo de 20 países mais poderosos do mundo. Alternativa D, as questões ambientais já estão no centro da agenda mundial e seduziram novas gerações. Alternativa E, os direitos humanos mostraram-se privilégios de bandidos. Alternativa correta, D, as questões ambientais já estão no centro da agenda mundial e seduziram novas gerações. A Guerra Fria, que dividia o mundo em dois polos, capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e socialista, liderado pela antiga União Soviética, não mais existe desde o início da década de 1990. A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, foi realizada de 13 a 22 de junho de 2012 na cidade do Rio de Janeiro. A Rio+20 foi assim conhecida porque marcou os 20 anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92. E contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. O objetivo da conferência foi a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável por meio da avaliação do progresso e das colunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e o tratamento de temas novos e emergentes. VUNESP 2012, aspirante da Polícia Militar. Leia o texto. Historicamente, o mundo insistiu em ignorar o Haiti e sua grandeza. Ao embargo político e intelectual secular, como definir, de outra forma, o ostracismo ao qual foi relegado o Haiti após sua vitoriosa revolução, que culminou com sua independência em 1804. Sucederam-se intervenções e ocupações que sempre procuraram negar aos haitianos o sentido de orgulho dos seus feitos e, por fim, o golpe de misericórdia, a imposição de uma agenda ditada pela Guerra Fria, que entre os anos de 1950 e 1980 destituiu o Estado haitiano, fragilizou suas instituições, criminalizou os movimentos sociais e arrebentou seu sistema econômico. Não foi a interferência americana que destruiu o plantio de milho e interrompeu as conexões existentes entre o camponês, os fornos e os consumidores? Ou outra intervenção que promoveu a eliminação do porco crioulo, base econômica de famílias? Ou o embargo internacional que promoveu o golpe final nas reservas florestais, impondo o uso indiscriminado de carvão vegetal?
Diante da fúria da natureza, não cabe outro sentimento que o de uma frustração que deita raízes numa história profunda e que subitamente pode ganhar cor. O mundo dos brancos nos destruiu. O mundo dos brancos diz que quer fazer alguma coisa, mas o que faz, além de nutrir seus telejornais com fotos miseráveis que só fazem alimentar a satisfação autocentrada dos países ditos ocidentais? A partir do texto, é correto concluir que, alternativa a história do Haiti está marcada por profundas e cruéis interferências externas. Alternativa B, a fúria da natureza, isto é, o terremoto do Haiti, fez surgir um sentimento de compaixão entre diferentes etnias. Alternativa C, a interferência externa contribuiu para elevar o Estado haitiano e o orgulho de seu povo. Alternativa D, o Haiti não teve um passado do qual os haitianos podem se orgulhar. Alternativa E, o plantio do milho e a criação de porco crioulo salvaram o Haiti de uma catástrofe. Alternativa correta, A história do Haiti está marcada por profundas e cruéis interferências externas. Como comentário da questão, o texto da questão apresenta as inúmeras intervenções externas no Haiti como um dos principais fatores para o atraso e o caos existente no país nos dias atuais. Tendo um passado da qual se orgulhar, o Haiti foi um dos precursores do processo de independência das colônias latino-americanas, o qual foi liderado por escravos, que eliminaram a escravidão do país. Entretanto, a despeito de um passado digno de orgulho pelos haitianos, as sucessivas intervenções estrangeiras ao longo dos últimos 2 séculos acabaram por minar as possibilidades de construção de uma nação forte e independente em todos os sentidos. Banca Vunesp, 2012, aspirante da Polícia Militar. Sua formalização constitui-se no marco do ambientalismo contemporâneo. Este documento foi elaborado e aprovado em 1992 durante a Eco 92, realizada na cidade do Rio de Janeiro, pelos 179 países participantes. Considerado o principal documento mundial sobre o meio ambiente, ele é entendido como um programa de metas e ações cujo objetivo maior é buscar garantir a biodiversidade mundial por meio de um novo padrão de desenvolvimento em âmbito nacional, estadual e municipal, capaz de conciliar os métodos de proteção ambiental, a justiça social e a eficiência econômica, chamado de desenvolvimento sustentável. Recentemente também foi palco de debate e avaliação durante a recente Conferência Internacional, realizada na cidade do Rio de Janeiro, em junho de 2012, a Rio+20. O documento mencionado refere-se, alternativa A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, alternativa B, a Agenda 21, alternativa C, aos princípios para a administração sustentável das florestas, alternativa D, a Convenção da Biodiversidade, alternativa E, as convenções sobre mudança do clima. Está correta a alternativa B, a Agenda 21. A Agenda 21 foi um dos principais resultados da Conferência Eco 92, ou Rio 92, ocorrida no Rio de Janeiro em 1992. É um documento que estabeleceu a importância de cada país a se comprometer a refletir global e localmente sobre a forma pela qual governos, empresas, organizações não governamentais
e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais. Constitui um poderoso instrumento de reconvenção da sociedade industrial rumo a um novo paradigma que exige a reinterpretação do conceito de progresso, contemplando maior harmonia e equilíbrio holístico entre o todo e as partes, promovendo a qualidade, não apenas a quantidade do crescimento. As ações prioritárias da Agenda 21 brasileira são os programas de inclusão social, com o acesso de toda a população à educação, saúde e distribuição de renda, a sustentabilidade urbana e rural, a preservação dos recursos naturais e minerais e a ética política para o planejamento rumo ao desenvolvimento sustentável. Banca VUNESP, 2012, aspirante da Polícia Militar. O mapa a seguir ilustra uma nova proposta de regionalização do Brasil, defendida pelo professor Milton Santos e pela professora Maria Laura Silveira, na qual a informação e as finanças estão irradiadas de maneiras desiguais e distintas pelo território brasileiro, determinando, conforme os professores, os 4 Brasis no mapa representado. Assinale a alternativa que contém o nome científico do principal critério definidor do termo regional 4 Brasis. Alternativa A, meio técnico científico conurbado. Alternativa B, meio científico polarizado. Alternativa C, meio científico informacional globalizado. Alternativa D, meio técnico mecanizado industrializado. Alternativa E, meio técnico científico informacional. Alternativa correta E, meio técnico científico informacional. Como comentário da questão, o mapa apresenta as 4 regiões. Região amazônica inclui os estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, baixas densidades técnicas e demográficas. Região Nordeste inclui os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Primeira região a ser povoada, apresenta uma agricultura pouco mecanizada, comparada à região Centro-Oeste e à região concentrada. Região Centro-Oeste inclui Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Apresenta uma agricultura globalizada, isto é, moderna, mecanizada e produtiva. Essa afirmativa, só a título de informação, foi bem antes do desligamento do Tocantins com a região de Goiás. Hoje, o Tocantins está concentrado na região norte. Região concentrada inclui Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a região que concentra a maior população. As maiores indústrias, principais portos, aeroportos, shopping center, supermercado, as principais rodovias e infovias, as maiores cidades e universidades, portanto, é a região que reúne os principais meios técnicos científicos e as finanças do país. Banca VUNESP, 2014, aspirante da Polícia Militar. Observe a figura com relação à unidade de relevo apresentada por 1. Pode-se afirmar que a área, alternativa A, apresenta cordões arenosos mais elevados que são extraídos pela indústria ceramista. Alternativa B, é essencialmente plana, gerada por
deposição de sedimentos recentes de origem marinha, lacustre ou fluvial. Alternativa C. Foi gerada por processos erosivos com grande atuação nas bordas das bacias sedimentares. Alternativa D. Corresponde a um relevo residual sustentado por uma litologia de rochas metamórficas intrusivas. Alternativa E. É construída por rochas magmáticas antigas, dobradas por processos orogenéticos e posteriormente trabalhadas por ciclos erosivos. Alternativa correta, C. Foi gerada por processos erosivos com grande atuação nas bordas das bacias sedimentares. No Brasil, a maior parte das depressões são formadas por processos erosivos com grande atuação nas bordas das bacias sedimentares. Na imagem, trata-se da depressão da borda leste da bacia do Paraná, que é gerada quase totalmente por sedimentos paleomesozoicos. Trata-se de uma parte do processo denominado de ciclo das rochas, erosão, fragmentação dos materiais do solo, transporte, carregamento desses materiais eruditos e a acumulação, onde os materiais são transportados para a parte mais baixa do relevo e depositados, e sedimentação, compactação desses materiais. VUNESP 2014, aspirante da Polícia Militar. A política global russa transformou-se profundamente no século XXI. Logo, algumas ações da era Putin buscaram restabelecer a hegemonia de Moscou no cenário geopolítico, entre elas, alternativa A. Privatizar as companhias de gás e de eletricidade para aproximar-se diplomaticamente da União Europeia. Alternativa B. Organizar ofensivas sangrentas que não pouparam civis e arrasaram os povoados nômades oriundos da Ásia Central. Alternativa C. Investir em acordos bilaterais com os Estados Unidos e cooperar no combate ao terrorismo islâmico. Alternativa D. Evitar que repúblicas como a Ucrânia, a Geórgia e o Azerbaijão aprofundassem suas políticas de aproximação com o Ocidente. Alternativa E. Fornecer petróleo a custo zero para as repúblicas da CEI e para os estados bálticos, a fim de assegurar o controle da região. Alternativa correta, D. Evitar que repúblicas como a Ucrânia, a Geórgia e o Azerbaijão aprofundassem suas políticas de aproximação com o Ocidente. A Rússia passou a apoiar países em confronto com os Estados Unidos e a União Soviética, como a Síria. Por outro lado, Putin também buscou fortalecer ainda mais a influência da Rússia sobre os países que faziam parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, evitando que as repúblicas do leste europeu se aproximassem da União Europeia. Após a dissolução da União Soviética, em 1991, a Rússia buscou manter a sua soberania geopolítica sobre os países do leste europeu que foram integrantes da área de influência socialista durante a Guerra Fria. Em 8 de dezembro de 1991, foi criada a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, pelo Acordo de Minsk. Foi instituída pelo Tratado de Alma-Ata, em 21 de dezembro de 1991, no Cazaquistão. A criação da Comunidade dos Estados Independentes teve como um dos principais objetivos
manter os laços e relações de cooperação entre os novos países que se tornaram independentes da União Soviética, porém com forte influência do país mais poderoso do bloco, a Rússia. Bem, essa foi as nossas questões de geografia baseado na Banca VUNESP. Quero agradecer a todos. Não se esqueça de inscrever no canal, compartilhar este vídeo e ajudar quem está ajudando.